Olá, e nessa aula falaremos sobre três pontos importantíssimos para a linguagem Java, que são null, referência e valor, identidade e igualdade. A gente vai ver isso diretamente no código porque fica mais fácil de visualizar do que se trata. Então vamos lá, aqui a nossa entrada, né? Nosso método de inicialização da classe. E como eu tinha mostrado na última aula, a gente tem a possibilidade de importar muitas outras classes através dos pacotes que já vêm dentro da sua instalação do Java, por assim dizer. Né? Então a gente vai usar aqui uma classe que se chama point, né? Que é um ponto, e vamos criar uma instância dessa variável. Então vocês estão vendo aqui que o IntelliJ marca como para ser importado, né? Então basta que você coloque o seu mouse aqui em cima e importe a classe, né? Ou tem aqui também o atalho, no seu IntelliJ em inglês vai ter o atalho também, para que você possa fazer através do teclado. Então vou fazer aqui o import, né? Ele mostra aqui que está importando da classe do pacote Java AVT tudo, né? Não é tão relevante assim para a gente. Então eu estou criando aqui um ponto, né? E eu sei que, você pode olhar na documentação, eu sei que a classe ponto, ela tem variáveis x e y, né? Que me ajudam a definir os valores de posicionamento de um ponto. Né? Então vamos colocar aqui 20 e y 30. Né? O que é um ponto x ponto y? Você precisa entender um pouco de matemática. Né? Eu vou voltar aqui no nosso plano, então eu vou pegar aqui uma caneta e vamos fazer um plano cartesiano que seja mais ou menos assim. Né? Então aqui você tem o eixo x e aqui você tem o eixo y. Né? E o que eu estou dizendo com o meu ponto x e y, eu quero utilizar essa forma da realidade através de uma classe. Então aqui eu vou ter, por exemplo, acho que eu coloquei 20. Coloquei 20? Coloquei 20. E aqui eu coloquei 30. Né? Então essa aqui é a definição de um ponto. Então existe um ponto aqui que tem as coordenadas 20 em x e 30 em y. Né? Então, para demonstrar isso de forma no código, né? Então existe a classe ponto, né? Aqui point, né? Eu fiz uma variável chamada ponto e defini para ela x 20 e y 30. Bom, o primeiro tema que a gente está vendo, que a gente vai entrar aqui agora, é a referência null, né? Do inglês nulo, né? E para que serve a referência? Um dos erros que você mais vai ver na sua vida de programador em Java é o null pointer exception. Null pointer exception. A gente não vai entrar em detalhe o que é um null pointer exception nessa altura do curso, mas já deixamos de aviso que é um erro bastante comum. Né? E o que é o null, né? Ou nulo? Então percebam aqui que na linha 10 eu criei uma variável ponto e inicializei essa variável, né, que me permite então trazer um objeto para dentro da minha variável ponto. E aqui eu estou definindo então, com o objeto criado, os valores que x e y devem receber. Bom, o null, ele não aponta, por assim dizer, para nada. Né? Então, toda vez que você receber esse erro no seu código, quer dizer que você tem uma referência, um objeto, você está tentando fazer referência a um objeto que não existe. Então, o que isso me mostra no código? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos criar uma outra variável, point. Então, vamos chamar de ponto nulo. Né? E vamos definir assim. Né? Quer dizer, eu criei a minha variável, né, que é do tipo point,
mas eu não inicializei essa variável, eu não usei aqui a palavra-chave new, né, e point. Então, se eu colocar aqui ponto nulo e quiser mostrar isso aqui no terminal, vamos ver o que aparece. Vocês estão vendo aqui que o null ele é mostrado aqui no terminal. Essa referência é só uma string que representa, na verdade, a nossa referência nula aqui. Agora, vamos supor que, né, aqui em cima a gente definiu o x como sendo 20. Vamos ver o que acontece se a gente quiser acessar o x dessa variável ponto nulo aqui. Então, vou dar play de novo. E vocês estão vendo aqui que ele, o Java, o compilador, ele vai mostrar aqui para vocês um erro, né, null pointer exception. E ele fala qual a linha. Então, na linha 15, aqui, né, foi aqui que eu tentei chamar o valor da variável x dentro dessa variável ponto nulo, né? Mas como a variável ponto nulo ela não está apontando para lugar nenhum, né, não existe um objeto da classe point, então eu vou receber esse erro aqui, null pointer exception. Então, se eu quiser tentar ali em cima, por exemplo, pegar o valor de ponto x, vou dar play de novo, vou rodar aqui o programa, e vocês vão ver que ele exibe os 20, né? Que até aqui tudo bem, eu tinha inicializado essa variável, e aqui eu posso chamar então o valor que eu defini para essa variável sem problemas. Aqui isso não é possível, né? Então, tomem cuidado aí para que a referência de vocês, né, ela exista, né? Então, vamos mostrar aqui no gráfico. Então, se vocês têm aqui, por exemplo, o nosso primeiro ponto, então, o nosso primeiro P, vamos dizer assim, ele está apontando para alguma coisa que existe, né? Então, esse ponto ele foi definido, existe lá o new, né? Então, ele existe, né? Já o meu segundo ponto, como ele não tem new em nenhum lugar lá, ele está apontando para nulo, essa seta não existe, né? Então não existe um ponto 2 nesse gráfico aqui, por assim dizer, e exatamente por isso o Java vai mostrar, caso você tenha uma variável em que o objeto dela não existe e você tente acessar o conteúdo dessa variável, né, desses objetos, ele vai te mostrar este null pointer exception, né? A gente vai ver isso mais para frente. Bom, até aí tudo bem. Então vou apagar isso aqui. O próximo tema que a gente vai ver é uma coisa que é um pouco interessante, que é o tema sobre referências. O tema referências. Então vamos colocar aqui referências. E o que eu tinha colocado lá? Referências e valor. Então, referências e valor. Então, o que isso quer dizer? Bom, quando você cria uma variável do tipo qualquer objeto, né, um objeto, você cria uma referência. Então, vamos colocar aqui ponto inicial e vamos colocar aqui, então, um ponto inicial e vou definir para ponto inicial x como sendo 5 e ponto inicial y como sendo 10. 10. Então, daí tudo bem. Então, vou colocar aqui ponto inicial x e vamos colocar ponto inicial x, get x. Vou colocar assim para ver o que acontece. E vou tirar, vamos comentar isso aqui para que a gente possa ver exatamente aqui no terminal. Então, vocês estão vendo aqui que o meu ponto inicial foi convertido para um double, né, porque está aqui double, né? Então, double é o 2, é o 5 decimal aqui, no caso. Até aí tudo bem. Bom, eu criei uma variável, né, aqui, e estou apontando para um x
5, y10. Então, vamos voltar aqui no nosso quadro. Então, eu criei uma variável assim, vamos só apagar isso aqui. Então, fazer de novo. Então, eu tenho aqui, novamente, x e y. Então, vamos colocar aqui os valores que eu tinha colocado, que eram 5 e 10. Então, aqui você tem um 5 e aqui você tem um 10. Né? Então, existe um ponto aqui que representa essas coordenadas aqui. Bom, até aí tudo bem. É o nosso ponto inicial. Então, ponto 1. Agora, o ponto 1 está apontando aqui. Né? Se eu for no código e fizer ponto referência igual ponto inicial, o que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou criando uma nova variável, mas essa variável, o conteúdo dela vai ser só uma flecha, por assim dizer, na minha primeira variável, né? Que eu inicializei lá em cima. Então, vocês têm que entender no gráfico como sendo alguma coisa assim. Ponto 1 está apontando aqui, com as referências existentes, 10 e 5, mas o meu ponto 2, que eu acabei de criar, ele está apontando para o ponto 1. Então, se eu for aqui no código e colocar aqui ponto referência x, né? E colocar aqui o x, nesse ponto eu não vou ter uma referência do tipo null, né? Eu não vou ter um null pointer exception, porque a minha variável ela está apontando para uma variável que foi inicializada corretamente. Então, se eu der play aqui, vocês vão ver que tanto uma quanto a outra, elas mostram, apontam, por assim dizer, para o valor 5, né? Que foi o valor que eu defini aqui em cima em x. Né? Então, isso é o que se chama em Java de chamar por referência. Né? Eu estou utilizando aqui uma variável que não foi inicializada, mas está me retornando um valor aqui que, por referência, é o valor da variável ponto inicial ali em cima. Né? Bom, isso também é muito importante, né, de se saber, de ter ouvido falar, tá? Então, guardem aí no coração de vocês, porque isso também causa muitos problemas, por assim dizer, quando você estiver escrevendo código por aí. Bom, vamos fazer mais uma referência aqui. Cadê o meu identidade e igualdade? Não, vamos fazer primeiro outra chamada aqui para a gente visualizar mais um possível problema. Eu vou apagar isso aqui e vamos criar um novo ponto. Então, ponto e vamos definir aqui x como 5 e o y como 7. Bom, até aí tudo bem. E vamos criar agora um método. Vamos criar aqui o método do tipo void, ele não vai retornar nada. E eu só quero limpar, né? Eu quero limpar x e y. Então vamos colocar assim. E eu vou receber uma variável do tipo ponto, né? E o que eu quero fazer aqui, eu quero primeiramente mostrar qual o valor atual do meu ponto. Então eu vou colocar aqui o ponto. Depois que eu mostrar o valor atual do meu ponto, eu quero que o ponto se torne um novo ponto. Ou seja, eu quero apagar as referências, né? Eu quero sobrescrever, por assim dizer, a minha variável p por um novo ponto e quero mostrar o valor do novo ponto. Né? Até aí tudo bem. Agora, aqui em cima, a primeira coisa que eu quero fazer é limpar x e y
E vamos colocar aqui, depois que eu limpar XY, eu passo o ponto. E vamos colocar ali embaixo que a gente vai querer ver o resultado do nosso ponto. Né? Ele está reclamando aqui que é static, porque a gente está dentro do nosso método main, e o método main requer que todos os métodos sejam do tipo static, por isso que eu tive que corrigir aqui. Bom, então vamos dar play para ver o que acontece. Bom, para a gente entender a ordem, acho que seria melhor se a gente tivesse feito algo do tipo. Peraí, vamos colocar aqui 1. E vamos colocar aqui 2. E vamos colocar aqui 3. Vamos dar play de novo. Bom, agora aqui no terminal a gente consegue ver. O primeiro print que eu estou dando aqui, ele mostra, né, eu estou começando aqui, eu criei um ponto. Eu inicializei xy, 5 e 7, e estou chamando esse método limpar xy. Né? Então eu pulo daqui para cá, né, com a entrada do meu parâmetro P aqui, que é o meu ponto, com 5 e 7, e chamo esse outPrintlr para eu mostrar no terminal. Então aqui está tudo certo, 5 e 7. Né? Percebam que aqui eu sobrescrevi o valor de entrada. Então, P, que era o meu ponto com 5 e 7, se tornou um novo ponto. Né? E eu passei esse valor de novo ponto para a minha variável local P aqui. E estou dando um print para mostrar no terminal de novo qual é o estado atual da minha variável P. Percebam que P agora não tem nada. X é 0, Y é 0. Mas, saindo para a próxima linha, meu método chegou ao fim, né? Então eu volto aqui para cima e estou dando um print de novo, print número 3, no ponto. Né? Muita gente espera, nesse momento aqui, que ponto tenha valor 0 e 0. Mas isso não é verdade. Não? Por quê? A gente chegou aqui e definiu uma variável. Né? A gente usou essa variável para entrar nesse método. Essa variável está aqui ainda. Né? Aqui ela é sobrescrita, mas esse método não retorna nada. Né? Então, a referência que a gente tinha ao nosso ponto anterior lá, ela é perdida. Por isso que quando a gente dá aqui um print no terminal, a nossa referência, nesse momento aqui, não é o resultado que foi colocado dentro desse método, mas sim o ponto anterior, que está aqui em cima. Então é por isso que ainda a gente vê aqui agora no nosso print número 3, 5 e 7. Né? Então, quando vocês forem mexer com referência, tomem um pouco cuidado, né? Dê uma relembrada aqui nesse pequeno código, que isso pode ajudar vocês e muito na hora de resolver problemas quando trabalhando com a programação orientada a objetos. Beleza. Então, vamos ver aqui o nosso último ponto, identidade e igualdade. Bom, dois objetos, né? Se eu tiver aqui algo do tipo número 1, 5, número 2 igual a 5, número 3 igual a 7. Tipos primitivos, né? Que são esses aqui e outros que a gente já listou numa aula anterior, int, double, float. Esses tipos, eles podem ser comparados com o operador de igual igual. Né? Então vamos colocar aqui igual igual, iguais. E vamos colocar aqui o número 1 igual igual número 2. Né? E vamos copiar essa linha. E vamos jogar aqui de novo o número 2 com o número 3. Né? Vou dar play.
Então, até aqui tudo bem, né? O número 1, ele é igual ao número 2, 5 e 5. E o número 3 não é igual ao número 2, 5 e 7. Agora, quando você faz comparação com objetos, isso não funciona da mesma maneira, né? Você tem que tomar um cuidado um pouco mais especial com objetos, né? Então vamos criar aqui novamente um ponto 1 e vamos colocar o ponto 1, x como sendo 10, y como sendo 10, ponto 1, e vamos criar um ponto 2, apontando para o nosso ponto 1. A mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Só que agora eu quero verificar se ponto 1 é igual a ponto 2. Né? Então vamos colocar aqui de novo iguais. E vamos colocar aqui ponto 1, ponto 2. Vamos ver o que acontece. Ele está dizendo que são iguais. Né? Por quê? Porque a nossa referência de ponto 2 é a mesma referência de ponto 1. Ou seja, a gente criou um objeto ponto 1 e ponto 2 está apontando para a mesma referência. Por isso que isso aqui vai retornar igual. Né? Agora, se eu criar um novo ponto, né? Então vou criar aqui ponto 3, com a nossa palavrinha new, ou seja, eu estou criando uma nova referência. Né? E eu quero verificar se o meu ponto 1 é igual do ponto de vista da referência, ou seja, eu estou apontando com ponto 3 para o mesmo lugar que ponto 1. E isso não tem nada a ver com x e y, tá? É a referência que a gente fala é na memória do computador. Então, ponto 1 está apontando para o mesmo lugar de ponto 3, corrigir aqui, ponto 3. Então, vamos lá. Não, né? Porque aqui eu criei uma nova referência. Então eu estou apontando para outro lugar na memória, que não é a mesma coisa que o ponto 1. Só que o que eu quero fazer aqui, eu quero perguntar se os objetos são iguais do ponto de vista do estado que eles estão, que eles têm nesse momento, né? Então, existem métodos que a gente também vai ver no futuro, mas teoricamente, toda vez que você quiser verificar se o estado de um objeto é idêntico ao estado do outro objeto, você não usa igual igual. Tá? Isso você usa quando você quer verificar a referência, ou seja, tem um espaço no seu, tem um espaço aqui na sua memória, né? Então tem uma memória, tem algum espaço lá. Aqui você gravou o ponto 1 e você quer saber se o ponto 2 também está apontando para aquele mesmo espaço. Né? Se você tem certeza que é isso que você quer perguntar, então você pode usar o igual igual. Mas na maioria das vezes, o que você quer verificar é se o estado do ponto 1 é igual ao estado do ponto 2. E para verificar isso, eu vou adicionar aqui, então vou colocar ponto 3, x igual a 10, ponto 3, y igual a 10. Né? Então, eu quero verificar se o estado do ponto 3, 10, 10, x e y, é o mesmo que ponto 1. Como que eu faço isso? Existem métodos, né, que eu posso escrever por minha conta, mas a linguagem Java já proporciona isso para vocês através de uma palavrinha muito interessante, que é equals. Então eu quero verificar se um objeto, ponto 1, é igual ao outro objeto, nesse caso, ponto 3. Tá? Então vamos dar play aqui de novo.
percebam que a minha terceira verificação aqui, porque x e y são idênticos, né? O estado atual de ponto 1 é que x tem 10, y tem 10, e o estado atual de ponto 3 é que x tem 10 e y tem 10. Né? Então, verificar estados de objetos equals. Verificar se objetos estão apontando para a mesma referência igual. Né? Então, esses são os 3 pontos muito importantes para quem quer programar com a programação orientada a objetos, para que vocês tenham menos erros e entendam um pouco mais do ponto de vista teórico o que vocês estão fazendo quando criam uma variável e colocam a palavrinha new e colocam aqui um equals, tá ok? Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixem as perguntas aí nos comentários, entrem em contato que eu respondo com o maior prazer. Beleza? Até mais!